Estamos no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse do nosso Ceará. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. No programa de hoje, vamos falar sobre as atribuições da Justiça Federal e em que situações ela atua. E ainda hoje, no quadro musical, o músico cearense Paulo José. Faz de conta que a luz do abajur é a luz de um spotlight e eu estou dançando com você, strangers in the night. E tem muito mais no Entre Ideias de hoje, que está só começando. Não saia daí! O papel da Justiça Federal, o acesso à justiça e a judicialização da saúde são os temas do Entre Ideias de hoje. Para conversar com a gente, estamos recebendo o juiz federal e diretor do Fórum da Justiça Federal no Ceará, Bruno Leonardo Câmara Carrá, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, e o procurador da República, Fernando Negreiros. Também está com a gente esse grande talento da música, Paulo José. Quais as competências da Justiça Federal? A Justiça Federal, ela se ocupa das causas que digam respeito com a União Federal e as suas autarquias, as suas entidades, as entidades criadas pela União Federal, fundações, algumas empresas públicas, como a Caixa Econômica. Então, tudo que se relaciona a bens ou interesses da União Federal é julgado pela Justiça Federal. É um conceito técnico, mas que na prática termina sendo uma justiça bem próxima da população. Porque, por exemplo, só a título de demonstração, as questões previdenciárias, como elas são administradas por uma autarquia federal, dando o nome INSS, todos conhecem, então termina sendo julgada sempre na Justiça Federal. Além disso, questões que envolvam Caixa Econômica Federal, questões que envolvam servidores públicos federais, alguns tipos de litígio específicos, como certas desapropriações que são feitas pela União, os crimes que se relacionam à União Federal, por exemplo, crimes relacionados ao sistema financeiro nacional, os crimes que digam respeito à malversação de recursos oriundos da União Federal, tudo isso é julgado pela Justiça Federal. Como ela está estruturada? A Justiça Federal, ela tem a seguinte dinâmica. São 5 tribunais federais no país, são as 5 regiões federais. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, exatamente. Porto Alegre, Recife. Exatamente, são as 5 sedes, né? Então, cada regional, como a gente diz, tem uma sede. O primeiro regional, a sede é em Brasília, você falou. O segundo regional, sede em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Terceiro, São Paulo. Quarto, Porto Alegre. E quinto, Recife. Agora, o interessante é que essas localidades são a sede, constituem-se como sede dos tribunais. Mas a jurisdição do tribunal, ou seja, o alcance do julgamento deles, vai estar também em outros estados. A primeira região, por exemplo, julga quase todo o Brasil. Julga de Roraima a Bahia. Então, Maranhão é a primeira região, Piauí é a primeira região, Mato Grosso é a primeira região, Minas Gerais é a primeira região, né? Como, por exemplo, aqui na nossa quinta região, Recife. Recife é a sede do tribunal, mas o julgamento em Recife vale para o Ceará. Então, temos essa estrutura de 5 tribunais divididos para os 27 estados brasileiros. Doutor Valdetário, qual é a realidade da Justiça Federal aqui em nosso estado? Olha, nós melhoramos muito. Há uma luta histórica da Ordem dos Advogados do Brasil em apoiamento à Associação dos Juízes Federais, aos juízes federais que dirigem a Justiça Federal no Estado, com apoio inclusive do Tribunal Regional Federal, para que nós pudéssemos ter no interior do Estado do Ceará a presença da Justiça Federal. A advocacia militante no interior do Estado, a população que precisa litigar contra o INSS, no caso a Caixa Econômica Federal, que administra o FGTS, que tem competência da Justiça Federal, ela precisa ser mais próxima do cidadão que está
em locais mais afastados da capital. Foi assim que nós vimos chegar a Justiça Federal no Cariri, em Crateús, Tauá, Limoeiro do Norte, enfim, em várias regiões do interior do estado do Ceará que se viam obrigadas ou ter uma competência complementar da Justiça Comum, que em não havendo Justiça Federal acabava julgando estas causas, ou se deslocando até a capital. Esse crescimento da Justiça Federal fez com que muitos que não sabiam nem ter direitos relativos à administração pública federal passaram a ter esse conhecimento. Então, nós estamos confiantes de que a Justiça Federal, crescendo para o interior, trouxe um ganho social efetivo, mas acredito que nós precisamos agora avançar. Regiões, por exemplo, como Baturité, já carecem da presença da Justiça Federal, cidades de médio a grande porte no estado do Ceará também já se ressentem dessa presença, e isso traz no seu arcabouço também a presença da Procuradoria da República, que é fator de extrema importância ao desenvolvimento da Justiça, principalmente federal, no interior do estado, traz a presença da Polícia Federal. O Ceará é muito carente da presença da Polícia Federal no interior do estado, são pouquíssimas delegacias, subdelegacias. O avanço federal no interior traz o desenvolvimento, gera emprego, gera renda, gera movimentação. Eu estive na Justiça Federal de Sobral há pouco tempo e conversando com o juiz de lá, da Justiça Federal, de uma das varas, Dr. Sérgio Milfon, e ele me dizia que no dia seguinte seriam pagos em precatórios e RPVs, a forma de pagamento do governo federal à Justiça, valores que movimentariam a economia de Sobral. Quer dizer, sem a presença da Justiça Federal nesses locais, seria diminuída a importância da advocacia e o direito do cidadão, que em última instância é quem deve alcançar. Então, acredito que nós evoluímos e passa também pelo aumento do número de desembargadores no TRF da 5ª Região, que é algo urgente, como também no futuro a criação de um tribunal que alcance o estado do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí. Esse é um desenvolvimento que eu acredito que venha a longo prazo. E aí muitos dizem, não, aumenta-se o custo. A Justiça do Trabalho, que é também uma justiça federal, ela funciona e funciona muito bem com um Tribunal Regional Federal em cada estado. Que nós não tenhamos um em cada estado, mas possamos ter uma proximidade maior da justiça em relação ao cidadão, em relação ao jurisdicionado, em relação à magistratura de primeira instância. Esse fortalecimento da Justiça Federal é, sem sombra de dúvidas, o fortalecimento do cidadão. Porque esse, quando precisa acessar o Poder Judiciário, ele tem que ter uma estrutura nos termos da Constituição que o permita fazer a contento e receber uma resposta quase que imediata do Poder Judiciário. Procurador da República, Fernando Negreiros, quais as principais conquistas nos últimos anos? Bom, do ponto de vista do Ministério Público, nós temos tentado também expandir a atuação, né? A própria expansão da Justiça Federal, a interiorização, reclama também que o Ministério Público acompanhe. E reestruturação interna também. Nós fazemos concursos periodicamente, nós fazemos concursos para servidores também, mas a reestruturação interna tentando acompanhar a própria evolução. Hoje nós temos na Procuradoria da República no Ceará 3 núcleos distintos. Um núcleo de tutela civil, que é responsável por ações civis, como, por exemplo, de defesa do meio ambiente, defesa do patrimônio histórico, do patrimônio artístico. Temos um núcleo de tutela criminal, no caso, como a nossa atuação se dá perante a Justiça Federal, os crimes praticados com violação a bens, serviços ou interesses federais. E temos, recentemente criado, um núcleo muito particular, que é o núcleo de combate à corrupção. Esse núcleo de combate à corrupção se encarrega tanto das ações penais relativamente aos crimes de corrupção, como também da improbidade administrativa, que é outro problema muito sério. E esse crime de corrupção, o senhor está tendo muito trabalho aqui no Ceará? Sempre houve, né? Particularmente no meu caso, eu integro o núcleo civil, da tutela civil. Mas sim, com certeza, os colegas estão sempre atuando com muita frequência, tendo que lidar com problemas sérios. De toda forma, a ideia do Ministério Público é essa, é contribuir nesse sentido. Nós temos que agir como instituição para, dentro do possível, tentar diminuir esse tipo de situação. Quais as causas mais julgadas
pela Justiça Federal aqui no Ceará? Acho que o caso Essa eu posso responder, talvez. Sobretudo, nós temos a questão previdenciária. Então, eu creio que em torno de quase metade das causas, em termos de quantidade, elas vão gravitar em matéria previdenciária. E também muita questão tributária. Eu mencionei aqui as competências, esqueci de mencionar a tributária, que talvez seja uma das mais importantes, né, que se refere à arrecadação, naturalmente, para custeio da própria União. Então, as demandas tributárias, sobretudo de execução fiscal, também envolvem um grande número aqui na Justiça Federal. Creio que essas são as principais em termos de quantidade. Agora, não nos esqueçamos que nós temos outro núcleo, não tão quantitativo, mas igualmente importante. Ações civis públicas de grande porte que impactam, é uma ação apenas, mas que impacta na vida da população de maneira fundamental. Questões relativas ao meio ambiente, fizer o que eu dar o nome, mas eu creio que todos têm na memória recente uma série de ações aqui que impactaram na vida da cidade, inclusive, relativa à construção de obras públicas que envolviam questões ambientais. Então, tudo isso passa pela Justiça Federal, mas realmente, em termos de quantidade, previdenciária e execução fiscal estão na ordem prioritária. Voltamos a conversar, porque agora nós vamos falar da excelência da música de Paulo José. Paulo José, prazer enorme tê-lo aqui no ET Ideias. Prazer meu estar aqui. Há tempos que eu já queria estar aqui. Fala um pouquinho da sua música, Paulo. A gente atua aí há 24 anos nesse Brasilzão aí, cantando talvez as festas que eu gosto de cantar, né? Atuando mesmo bem mais em casamentos, formaturas e as festas fechadas, como a gente costuma dizer. Tenho pena de não fazer mais shows abertos. Eventos especiais. Por conta da agenda mesmo, mas é isso aí, faz parte. Você fez cursos de canto em Viena e Madrid. Como é que surgiu essa oportunidade? Essa oportunidade, eu acho que eu tinha 18 anos, 19 anos, foi através, Madrid foi através de um concurso mesmo de canto lírico. A gente foi mandando material e foi passando. De repente, eu era o único aluno da América Latina nessa escola de música Rainha Sofia, que é a principal escola de canto lírico do mundo. E com Plácido Domingo, Teresa Berganza, então tive chance de morar, realmente ficar. Em Viena, né? Em Viena. Me fizeram o convite. Queriam tirá-lo daqui da gente. Covardia, né? Não é, né, Valdetari? Mas assim, para quem é brasileiro, cearense, tem esse calor humano que nós temos, morar 5, 6 anos sozinho na Europa, longe da família, namorada, que hoje é esposa, e doeu. Eu até fiquei uns 2, 3 meses, depois eu não consegui, realmente era muito diferente. Qual a importância dessa experiência? Na técnica toda, né? Acho que hoje eu não canto propriamente o canto lírico, a música erudita, digamos assim. Mas a técnica da música erudita você aplica na música popular tranquilamente. Respiração intercostal diafragmática, que é como chamam, né? E isso vai, de uma forma natural, você não vai agredindo tanto as cordas vocais na forma de cantar. Então, o maior desafio do cantor é a quantidade de tempo que ele vai cantar, digamos assim, com a mesma voz, sem perder os agudos, os graves e sem deixar ela ficar roqueada, digamos assim. E isso é a técnica que ensina. Paulo, você vendeu mais de 100 mil cópias, tem um vasto repertório de sucessos. Jazz, big bands, música erudita, música religiosa, mas eu queria que você falasse mesmo big bands, quer dizer, grande banda. Grandes orquestras. Fala dessa sua grande banda. A big band são 24 músicos, né? É bem aquela coisa copiada mesmo das big bands americanas, realmente. Então a gente sempre escutei muito Sinatra, Tony Bennett, agora o Michael Bublé e Harry Connick Jr. também, da nova geração. E eles usam aquelas estantes de madeira, né? Com 10, 12 metais, que são os instrumentos de sopro,
que são 5 sax, 4 trombones e 4 trompetes, que caracteriza a Big Band. Tem que ter esses 13 metais. E era um sonho meu cantar com uma Big Band. A gente teve esse desafio há uns 10 anos atrás. Alguém quis contratar uma Big Band, porque não é fácil, também não é barato, né, digamos assim. O cliente querer isso numa festa fechada. E na primeira que a gente fez, realmente abriu um leque de outras opções dentro da Big Band. Realmente, a gente tem feito muitos shows, graças a Deus, e é muito bonito. Paulo José, vamos de música! Vamos de música. Homenageando o nosso grande cearense Fausto Nilo. Gravei essa música em 2009, 2010, ali, lá no Rio de Janeiro. Dorote Lamour. Dorote Lamour, com amor te matei, sereia, na areia do cinema. Dorote Lamour, com ardor te adorei, no drama da primeira fila. Adorei no drama o teu sabor azul, estranha como a primeira Coca-Cola. Era miragem, fantasia de um mundo blue. E eu fui chorar na areia, Dorote Lamour. Oh, ressangrar meu nativo coração do sul. Ai, eu fui naufragar em teus olhos de mar azul. A tua cor, o teu nome, mentira azul. Tudo passou, teu veneno, teu sorriso blue. Ai, hoje eu sou a água viva dos mares do sul. Não quero mais chorar, te ver, Dorote Lamour. Sangrar meu nativo coração do sul. Ai, eu fui naufragar em teus olhos de mar azul. A tua cor, o teu nome, mentira azul. Tudo passou, teu veneno, teu sorriso blue. Ai, hoje eu sou a água viva dos mares do sul. Não quero mais chorar, te ver, Dorote Lamour. Não quero mais chorar, te ver, Dorote Lamour. O programa IT10 vai para um rápido intervalo. Paulo José brinda mais com mais uma música os nossos convidados. Quer me dar o prazer, senhorita, de dançar comigo esta canção tão bonita.
Faz de conta que eu sou Fred Astaire e você, Ginger Rogers. Faz de conta que a vitrola é uma orquestra e esse quarto imenso salão. Faz de conta que a luz do abajur é a luz de um spotlight. E eu estou dançando com você, strangers in the night. Minha estrela, artista principal, nesse filme sou o teu galã. Miriam Lane, quero ser teu super-homem. You, Jane, and me, Tarzan. Se a Big Band. Quer me dar o prazer, senhorita, de dançar comigo esta canção tão bonita. Faz de conta que eu sou Fred Astaire e você, Ginger Rogers. Faz de conta que a vitrola é uma orquestra, esse quarto imenso salão. Faz de conta que a luz do abajur é a luz de um spotlight. E eu estou dançando com você, strangers in the night. Minha estrela, artista principal, nesse filme sou o teu galã. Miriam Lane, quero ser teu super-homem. You, Jane, and me, Tarzan. You, Jane, and me, Tarzan. You, Jane, and me, Tarzan. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Entre ideias de volta, hoje falando sobre as competências da Justiça Federal e sobre o acesso à justiça. Conosco, o juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, diretor do Fórum da Justiça Federal no Ceará. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, e o procurador da República, Fernando Negreiros. Também está com a gente, fazendo um grande show, Paulo José. Como a mediação e a arbitragem podem ajudar a dar mais celeridade à justiça, doutor Valdetário? Veja só, a Constituição Federal de 1988, ela trouxe ao país o chamado exercício pleno da cidadania. E isso passa necessariamente pelo acesso à justiça. Mas a judicialização nem sempre é a solução para esse conflito de interesses em determinado momento na vida do cidadão. A própria justiça, ela pode contribuir com a solução desses litígios, a diminuição desse conflito, utilizando a conciliação. Isso vem sendo implantado como cultura no país, que nós não tínhamos. A ideia do brasileiro é, nós tivemos um problema, não conseguimos entrar num acordo privado, vamos ao Poder Judiciário. Há um conflito de interesse entre o cidadão
e o Estado, seja ele município, o Estado federativo ou a União Federal, vamos ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, sobremodo o Poder Judiciário estadual, ele não conseguiu, após 1988, se estruturar suficientemente para dar vazão a essa demanda. Aí nós temos varas entupidas de processo, juízes sobrecarregados de trabalho, promotores de justiça que não conseguem dar vazão a essas demandas. A partir daí se começa a discutir soluções para a diminuição dessa judicialização insolvível, porque não há sentença, não há julgados que correspondam à entrada de processo, através da arbitragem e da conciliação. Esse é um momento novo, precisa haver uma mudança cultural, mas ele é fundamental. Países desenvolvidos na Europa, na América do Norte, o Canadá tem aí um desenvolvimento muito grande em relação à conciliação, que é o quê? Você mediar o interesse das pessoas, fazer com que elas entendam que acordar é transigir, ou seja, eu preciso abrir mão de parte do que me interesso, e o outro precisa também transigir, diminuir um pouco aquele seu interesse, de modo a que a gente possa entrar num acordo. Pois não, eu queria dar uma palavrinha a respeito, porque a questão que o Valdetário coloca é a questão mais ampla de como assegurar acesso à justiça. Existe uma promessa constitucional de que ninguém terá, de que todos teremos acesso à justiça, e mais do que isso, uma justiça concedida em tempo razoável. Né? Há um direito a um tempo razoável na tramitação do processo. Agora, nós temos um fenômeno que justificou toda essa explosão. Há uma explosão de litigiosidade. A própria, após 88, a própria cultura de litigar aumentou. Código de Defesa do Consumidor e toda uma série de leis que produziram, que liberaram essa coisa que estava reprimida de litigiosidade. Há o problema da litigância habitual do Estado. O Estado litiga aos milhares de ações. E aí o que acontece? Não se vê um propósito político de resolver. Há uma cultura, um fetichismo legal. Vamos fazer leis novas, leis boas. Tudo bem, sem dúvida. Os juizados especiais, o Código de Processo Civil novo, que estamos aí na iminência de ter um código novo a partir de março do ano que vem. Mas essas leis por si só não podem resolver se não houver uma outra postura do que nós chamamos dos operadores judiciais, operadores da justiça. Quer dizer, é preciso, e do Estado, sobretudo. Não adianta você fazer uma lei de juizados especiais com um processo, com um rito rápido, enxuto, todo preparado para funcionar rapidamente, se não houver investimento. Quer dizer, se você você cria a lei, alguns cargos, você não cria os ofícios, porque não se trata só de fazer concurso para juiz, é um ofício, com servidores atualizados, informatizado, com todas as condições de trabalho. Então, nós temos uma relação de juiz por habitante no Brasil que é absolutamente inferior ao essencial, ao básico que deveria ser. Eu te pergunto, o acesso à justiça é possível hoje no Brasil com a atual estrutura do judiciário? Vai depender, me parece. Vai depender de que judiciário nós estamos falando, vai depender de que local do Brasil nós estamos falando. O Brasil não é um país fácil, né? É um país complexo, só poderia ser um país da nossa grandeza, da nossa dimensão territorial, nossa dimensão populacional, nosso federalismo. Então, é importante primeiro entender que não há um poder judiciário, existem vários poderes judiciários. O Valdetário menciona aqui justamente o federal, o estadual, tem o trabalhista, tem o eleitoral, quer dizer, há várias formas de se exercer a jurisdição. Então, acho que a primeira questão é saber de que poder judiciário nós estamos falando. De uma forma geral, o Poder Judiciário Federal ele tem essa virtude de ser mais uniformizado, porque é nacional. E, nesse contexto, até eu diria que nós estamos relativamente bem em termos de acesso. Eu dou como exemplo, mesmo na região do Amazonas, que eu acabei de mencionar, talvez seja mais recôndita no país, mas mesmo assim a gente tem várias itinerantes, nós temos juízes que vão de barco para suas sedes, na tentativa de atender as populações as mais remotas, as mais distantes. Depois nós voltamos a conversar, lógico, porque agora eu vou conversar com Paulo José. Paulo José, você cantou nos Estados Unidos, Madrid, Áustria
e Viena. Cara, fantástico, maravilhoso. Me conta como é que foi tudo isso para todo o estado do Ceará? Bom, nos Estados Unidos já foram 2 casamentos, se eu não me engano, também. 2 casamentos? Lá também. Rapaz, eventos especiais dos Estados Unidos não é mole. Um em Houston, no Texas, e outro em São Francisco, né? Sei. Foi na Califórnia, muito, muito lindo, bem bacana mesmo. Os 2 de brasileiros, né? De uma família cearense que mora lá e o outro de uma família de Mossoró, que também mora lá. E aí eles me levaram, como eu tinha cantado das outras irmãs aqui, a outra ficou com ciúme, eu tive que cantar lá também. Foi bem bacana. Como é que é feita a escolha das músicas para o show, para esses eventos? Para esses eventos? Bom, normalmente no que eu vou cantar no show, propriamente dito na festa, com a Big Band, essas coisas, ninguém dá muito pitaco, não. As pessoas já sabem mais ou menos o que eu vou cantar e é mais ou menos o que eles querem ouvir. Mas na parte religiosa, na parte da cerimônia, que também é onde a gente atua, aí já é um outro tipo de orquestra, não é Big Band. Outro tipo de música outro também, tipo né? De música. Aí é mais para o canto lírico que eu estudei, né? O Plácido Domingo, as outras coisas assim. O canto lírico, uma Ave Maria diferente, tá? Ou as mais tradicionais. Então a gente tem um escritório onde as noivas vão com os noivos, família, às vezes, para escolher momento por momento. Não escolhem todas, mas a grande maioria das músicas ela já vem com esse sonho e a gente está para realizá-los, né? E o público, como é a recepção? Assim, eu não tenho do que reclamar. Eu me sinto, até aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Eu me sinto muito querido na minha cidade. Isso é uma coisa que realmente me deixa muito feliz. Lógico que a gente tem as nossas queixas, mas na grande maioria das pessoas, eu me sinto muito querido na minha cidade, graças a Deus. Algum projeto ainda para este ano, Paulo? Nós estamos agora lançando 2 DVDs novos, que estão aí. Cadê os DVDs? Estão prestes a sair, né? Vamos lançar aqui? Vamos lançar aqui, se Deus quiser. E um outro CD, que aí já é um projeto diferente do que eu faço. Eu gosto, tipo assim, eu atuo nessa área de festas, casamentos, essas coisas, mas quando eu vou lançar um CD, alguma coisa, eu faço outra coisa, totalmente diferente. O nosso novo disco, agora o nosso novo CD, com a ajuda do Peninha, uma assessoria do Fagner também, a gente vai estar gravando um CD intitulado Pessoal do Ceará, onde a gente vai estar gravando as músicas Ednardo, Nilo, Fagner, Belchior. Todos participam? Não, o Belchior ninguém consegue achar. O Fagner, se Deus quiser, ele vai dar uma participação, como já deu em um show lindo nosso que a gente fez no teatro. É um grande amigo que eu tenho, admirador do nosso trabalho, e eu fãzaço dele. Acho que quem não é fã do Fagner, né? Então, Ednardo e o Fausto também é um grande amigo. Fausto é fantástico, grande amigo. E o Ednardo eu nunca tive contato com ele. Gosto muito da obra dele. Chamar o Fausto para a gente fazer um Entre 10 com a gente. A gente fazer junto. Paulo José, vamos de música. Vamos de música. You're a fighter, you're a lover, you're strong and you recover from whatever gets you down. And there's so many, many reasons, any time, any season is the right time to be with you. Hello, Detroit, you warm my heart. You're really nice, and with the front give you a flair of your own. Irresistible you, of inkissable you. You're alive with so much feeling, and I will always be there for you. Then I will say a little prayer for you. Then I will always
care for you. Hello, hello Detroit. You touch my soul. Thanks for the memories. I share it so. Winter, spring, summer, and fall. Oh, you've got it all. Hello, hello, hello. Hello, Detroit. On this road to Bella Park, 3 times after dark, they're still and they're young and they will to become stars and champion. Hello, my friend, how have you been? It's in the air, it's everywhere, the magic of the touch of you, irresistible you. Unkissable you. You're the light, and it's so much feeling, and I will always be there for you. Then I will say a little prayer for you. Then I will always care for you. Biggity, the more singing, and the old time song I would sing, and I'll always be there for you. Then I will say a little prayer for you. Then I will always care for you. Hello, Detroit. O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo. Paulo José fecha o bloco cantando mais uma vez. Música de BH. Cantar, o nome da música. Paulinho Pedra Azul. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando, e aos compassos de uma canção acordar, talvez com saudades cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre me faz recordar sem querer um beijo ou a outra aventura qualquer, cantando aos acordes de meu violão. É que eu mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração. Grande Adelson Viana no acordeon. Grande Cristóvão Bastos ao piano, autor de Todo Sentimento com Chico Buarque. Fui atrevido nesse disco, só tinha música boa. Cantar quase sempre me faz recordar sem querer um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. É
que eu mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. Último bloco 30 Ideias, hoje falando sobre vários assuntos relacionados à Justiça Federal, competências, acesso à justiça e a judicialização da saúde. A demora na tramitação dos processos é uma reclamação praticamente em todas as ouvidorias do Poder Judiciário. Há algum consenso com relação à maneira de se lidar com essa questão? Olha, essa é uma reclamação sobremodo da advocacia, viu, Olavo? Os advogados e advogadas de todo o Brasil têm que se ressentido muito da letargia do Poder Judiciário. Agora, é importante nós frisarmos, eu vou dar um exemplo aqui da Ordem dos Advogados, que faz anualmente o prêmio Luiz Cruz de Vasconcelos de Jornalismo, premiando trabalhos na área da justiça, e esse ano o tema é Acesso à Justiça, Desafios e Soluções na Aplicação dos Direitos Constitucionais. Por que é porque eu falo do prêmio Luiz Cruz de Vasconcelos? Porque é importante o cidadão entender que há várias justiças. Como foi dito aqui pelo juiz federal e diretor do foro, Bruno Carrá, a justiça no Brasil ela tem pontos de excelência. A justiça eleitoral brasileira é uma das melhores justiças do país e do mundo. Apesar de sermos um país que tem essa especificidade de termos justiça eleitoral, mas ela, quando funciona, funciona bem. Justiça do Trabalho atende ao trabalhador, na maioria das vezes, também como um centro de excelência. Justiça Federal, aonde ela se instala com infraestrutura a atender bem a população. Mas, infelizmente, nós temos uma prima pobre, que é a Justiça Comum. Enquanto uma vara se instala em Quixadá, com a estrutura da Justiça Federal, com 16 servidores, um juiz titular e um juiz substituto, um juiz auxiliar, a Justiça Comum, a poucos metros no fórum, tem um juiz respondendo por 2, 3 varas. De cada 10 servidores do Poder Judiciário lá trabalhando em Quixadá, 8 são cedidos pela Prefeitura Municipal de Quixadá ou pela Câmara Municipal, ou seja, pessoas que não prestaram concurso para estar ali, que não foram capacitadas para estar ali e estão pela necessidade do trabalho. E isso gera uma discrepância muito grande entre essa justiça de excelência que nós temos federal e uma justiça que, com bastante dificuldade, procura atender aos reclames da sociedade. Isso leva à ouvidoria, a reclamação leva. Há reclamações contra a Justiça Federal? Com certeza há de existir, mas num número tão ínfimo em relação à Justiça Comum que ele acaba sendo desconsiderado no dia a dia. Infelizmente, o Ceará passa por uma crise. Nós sabemos da boa vontade da desembargadora Iracema do Vale em tentar melhorar, mas quando se fala de Justiça Federal, Olavo, se fala de fóruns estruturados para funcionar e atender os servidores. As reivindicações desses servidores são salariais, justas, necessárias, mas para que se mantenha o centro de excelência. Já na Justiça Estadual, que atende uma enormidade de questões com a competência superior e muito à Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, e nessa justiça não há, infelizmente, a mesma infraestrutura. Eu, particularmente, tenho defendido
de uns anos para cá, que a União Federal também empregue recursos na Justiça Estadual, de modo que aquilo, se referiu aqui o Procurador da República, o Fernando, em relação ao atendimento do texto constitucional que diz que tem que ter acesso à justiça permanente, e o Estado deve fornecer esses meios para ter o acesso à justiça, que a União Federal contribua com esse cumprimento do mandamento constitucional. Isso é mais do que necessário. Doutor Fernando, seja telegráfico, por favor. Pois não, só para dar até um testemunho, mais do que isso. Como a gente atua na Justiça Federal, eu posso testemunhar e reforçar tudo isso que foi dito, porque você vê, desde a excelência do quadro de servidores, aos magistrados que estão diuturnamente lá, que comparecem, e você vê, por exemplo, nos juizados especiais, os juízes fazendo 20 audiências num dia, e você vê o jurisdicionado sair de lá com a sensação de prestação da tutela recebida. E uma certa perplexidade, porque ele ouve, a justiça é demorada, e naquele caso específico não é. Ou seja, investimento, treinamento, qualificação, coisas por aí. Eu fico muito satisfeito com a percepção do Dr. Fernando, do Dr. Valdetário, sobre essa situação de excelência da Justiça Federal. E eu queria mencionar um detalhe além disso, é que na Justiça Federal, nosso Tribunal da Quinta Região tem sido reiteradamente campeão em em estatísticas de solução rápida de conflitos. Esse ano ganhou um prêmio, ano passado já vinha ganhando outro prêmio, né, como o tribunal mais eficiente do país, né? Então, assim, é uma preocupação nossa, particularmente da Quinta Região, a questão realmente de que seja o processo julgado com rapidez. Eu insisto, rapidez e qualidade, mas com certeza a gente tem essa lógica de procurar dar a prestação jurisdicional o mais rápido possível. Só um dado, por exemplo, não são raros os casos, o Fernando mencionou, no mesmo dia a pessoa faz a audiência, isso é com a prestação, isso no juizado, que já tem um ritmo bem mais acelerado e, pela própria definição legal, um rito mais fácil, mais flexível. Mas mesmo varas comuns, mesmo ações que são mais complexas, não é raro o cidadão, no mesmo mês, ele entrar com o processo e, ao final do mês, o processo está sendo julgado. O que significa a judicialização da saúde? Bom, desde o ano 2000, um recurso extraordinário que chegou no Supremo Tribunal Federal e foi decidido pela Corte Suprema, com a relatoria do ministro Celso de Mello, onde se passou a dizer que a Constituição, embora estabelecendo de forma tanto quanto vaga o direito à saúde, mas pela importância do tema, a prestação da saúde tinha que ser efetiva pelo Estado. E o Judiciário seria um garantidor desse direito. Ele poderia obrigar o poder público a cumprir essa determinação constitucional. Com isso, com esse julgado, que foi precedente, a partir daí gerou N outras demandas a partir desse julgado inicial do Supremo, se começou a solicitar ao Poder Judiciário, muitas vezes, que suprisse a falta de um medicamento, de um tratamento de saúde, que o poder público não estava assegurando. Então, o que a gente chama de judicialização da saúde é esse movimento de deixar de pedir ao SUS, ao hospital regional, ao médico que está lá no município, no estado, porque muitas vezes se vai para a fila e não se consegue um resultado, e se passar a pedir a prestação jurisdicional diretamente ao Poder Judiciário. Doutor Bruno Carrara, inclusive tem uns planos de saúde que eles fazem pressão no hospital para não deixar o paciente mais tempo internado, inclusive até medicamentos. Uhum. Isso tem chegado à justiça também? Essa é uma demanda talvez mais própria da justiça comum, né? Uhum. Porque quando mexe com planos de saúde, é um contrato, isso aí geralmente seria mais algo da justiça comum. Nossa realidade em termos de justiça federal são aqueles casos em que a pessoa cobra o atendimento do poder público em si. Há uma outra decisão clássica do Supremo, que diz que os entes públicos, Estado, União e município, são solidários na prestação. Então, uma das formas de atrair a competência judicial para a Justiça Federal é justamente colocar a União, né, como parte no processo, se no começo, sendo de interesse da União,
o processo vem para a Justiça Federal. Então, na hora que você demanda União, Estado e município, porque ambos têm responsabilidade constitucional pela prestação da saúde, então ambos podem ser demandados. Basta o município não cumprir, segundo a decisão do Supremo, que todos os três, isso é um ponto de discussão com os procuradores da União e tal, mas em teoria, se o município não cumpre, a União estaria solidariamente também obrigada na mesma relação. E aí o processo geralmente chega a gente, né, e chega das mais diversas formas. Desde, por exemplo, alguém que não tem uma fralda geriátrica, porque não é prestado o atendimento nesse sentido, a tratamentos de alta complexidade, como câncer, até tratamentos experimentais, né, que a pessoa pede para poder ser feito, e também é uma discussão se pode, se não pode, mas é interessante porque essa discussão passa a ser travada no âmbito do Poder Judiciário, o que é bom e o que é ruim, né? É bom porque é uma garantia para o cidadão de que seu direito está sendo assegurado, que é uma preocupação do Estado como um todo, particularmente do Estado juiz, do Estado judiciário, de assegurar aquele direito, muito por conta da Constituição de 88, que realmente muda a dinâmica em relação ao cidadão, torna o cidadão como centro de importância nessas relações, mas também é ruim, porque passa para a gente uma série de decisões que a gente, como eu disse aqui antes, não foi formado para ter. Doutor Valdetari, infelizmente o nosso tempo acabou. Prazerzão enorme tê-los aqui no programa de Ideias. Sua mensagem para todo o estado do Ceará. Agradecer a oportunidade de poder debater um tema tão importante como a Justiça Federal e tendo aqui a participação maravilhosa dessa voz que encanta o estado do Ceará e o Brasil. Doutor Fernando Negreiros, procurador da República. Pois não, também quero agradecer e quero tornar público que, inclusive em relação à questão da saúde, que o cidadão tem o acesso à Procuradoria da República, existe um órgão interno, a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, e que tem, inclusive, ajuizado ações nesse sentido. Nós ficamos na João Brígido, 1260, e o cidadão pode procurar o Ministério Público Federal. Doutor Bruno Carrá, juiz federal do Ceará. Igualmente, eu quero agradecer a oportunidade de expor um pouco também as ações da Justiça Federal. Fico feliz com que a sociedade, seja pelo Ministério Público, seja pela advocacia representada pelo Dr. Valdetari e aqui pelo Dr. Fernando Negreiros, tenha essa visão de que nós estamos vidando tudo que é possível ser feito de esforço para poder tentar realmente atender melhor o nosso chefe, como eu digo, né, que é o povo, né? Nossa entrevista vai chegando ao fim. Obrigado a todos pela presença e esclarecimentos. O juiz federal Bruno Carrá, diretor do Fórum da Justiça Federal no Ceará. O presidente da OAB Ceará, Valdetari Monteiro. E o procurador da República, Fernando Negreiros. Obrigado também a Paulo José. Deixa os teus contatos para quem quiser acompanhar melhor a sua música. Beleza, foi um prazer estar aqui nesse programa com você, Olavo, com esse trio de notáveis realmente que sabem tudo. O nosso contato é o 3241-0487-85, Fortaleza, né? 3241-0487. Falar com a Adriana, que é a pessoa que resolve a agenda, que marca tudo. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749-1799. Participe. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com ele, maravilhoso, Paulo José. É com você. É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você me olhou, me fez sorrir,
me fez gostar. Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção de sua boca ouvi dizer: quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar. Se perguntarem o que é amar, é só olhar, depois sorrir, depois gostar. Conhece essa também, doutor Fernando? Carlos Lira, né? Não. Lembrando o autor dessa música, lindo, que é amar. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar. Se perguntarem o que é amar, é só olhar, depois sorrir, depois gostar.